sobre monte e sob monte. Havia muitas trilhas que levavam àquelas montanhas e muitos passos que as atravessavam. Mas a maioria das trilhas era falha e enganosa e não levava a lugar nenhum ou a maus fins. E a maioria dos passos estava infestada de coisas malignas e perigos terríveis. Os anãos e o hobbit, ajudados pelos conselhos sábios de Elrond e pelo conhecimento e pela memória de Gandalf, tomaram a estrada certa para o passo certo. Longos dias depois que tinham escalado o caminho para fora do vale e deixado a última casa hospitaleira milhas atrás, ainda estavam subindo e subindo e subindo. Era uma trilha dura e uma trilha perigosa. Um caminho tortuoso e solitário, comprido. Agora podiam olhar para trás e ver as terras que tinham deixado, dispostas diante deles, bem lá embaixo. Longe, muito longe no oeste, onde as coisas pareciam azuladas e tênues, Bilbo sabia que ficava seu próprio país, cheio de coisas seguras e confortáveis, sua pequena toca de hobbit. Ele estremeceu. Estava fazendo um frio amargo ali em cima, e o vento passava sibilando pelas rochas. Pedras, além disso, às vezes tinham galopando pelas encostas da montanha, desprendidas pelo sol do meio-dia. Em cima da neve, passavam no meio deles, ou por cima de suas cabeças. As noites não tinham conforto e eram geladas. Eles não ousavam cantar nem falar muito alto, pois os ecos eram fantasmagóricos. O silêncio parecia não gostar de ser quebrado, exceto pelo barulho da água e pelos gemidos do vento, pelo estalar de uma pedra. O verão está continuando lá embaixo, pensou Bilbo. E estão preparando feno e fazendo piqueniques. Vão fazer a colheita e catar amoras antes que nós comecemos a descer para o outro lado deste rio. Os outros estavam pensando pensamentos igualmente sombrios, embora quando disseram adeus a Elrond com as altas esperanças de uma manhã de meio do verão, tivessem falado alegremente da passagem das montanhas e cavalgado velozes pelas terras além da Alfenda. Tinham pensado em chegar à porta secreta na montanha solitária, talvez na última lua de outono seguinte. E talvez seja o dia de Durin, tinham dito. Só Gandalf balançara a cabeça e não dissera nada. Os anãos não tinham passado por aquele caminho por muitos anos, mas Gandalf tinha, e ele sabia como o mal e o perigo tinham crescido e vicejado no ermo, desde que os dragões tinham varrido os homens daquelas terras, e os goblins tinham se espalhado em segredo, depois das batalhas de Minas de Moria. Até os bons planos de magos sábios como Gandalf e de bons amigos como Elrond dão errado às vezes, quando você parte para aventuras perigosas do outro lado da borda do ermo. Gandalf era um mago sábio o suficiente. Ele sabia que algo inesperado poderia acontecer e nem ousava ter esperanças de que passariam sem aventuras assustadoras por aquelas enormes e elevadas montanhas, picos solitários e vales onde nenhum rei era soberano. E não passaram. Tudo estava bem, até que um dia toparam com uma tempestade de trovões. Mais do que uma tempestade de trovões, uma batalha de trovões. Você sabe como pode ser terrível uma tempestade de trovões realmente grande em terras baixas, no vale? Especialmente nas vezes em que duas grandes tempestades de trovões se encontram e se enfrentam. Mais terrível ainda são trovão e relâmpago nas montanhas à noite, quando tempestades sobem do leste e do oeste e fazem guerra uma contra a outra. O relâmpago se estilhaça nos picos, as rochas tremem, e grandes pancadas racham o ar e vão descendo e desabando por cada caverna e buraco. A escuridão fica repleta de som avassalador e luz repentina. Bilbo nunca tinha visto ou imaginado nada do tipo. Estavam bem alto, num lugar estreito, com uma queda terrível que dava para um vale escuro de um lado deles. Lá estavam se abrigando, debaixo de uma rocha que se projetava durante a noite, e ela estava deitada debaixo de um cobertor, tremia da cabeça aos pés. Quando espiou os clarões dos relâmpagos, viu que, do outro lado do vale,
Os gigantes de pedra tinham saído de casa. Estavam brincando em arremessar rochas um para o outro, e as pegavam, jogando-as na escuridão, onde amassavam as árvores lá embaixo, ou se quebravam em pedacinhos com estrondo. Então veio vento e chuva. O vento chicoteou a chuva e o granizo para todas as direções. A rocha acima deles não era proteção. Logo estavam ficando encharcados. Seus pôneis ficaram de cabeça baixada, rabos entre as pernas, e outros relinchando do susto. Podiam ouvir os gigantes gargalhando e gritando pelas encostas das montanhas. "Isso aqui não vai dar certo", disse Thorin. "Se não formos derrubados ou nos afogarmos, ou formos atingidos por relâmpagos, algum gigante vai nos pegar e nos chutar até o céu como se fôssemos bola de futebol." "Bem, se você conhece algum lugar melhor, leve-nos até lá", disse Gandalf, que estava se sentindo muito mal-humorado e estava longe de ser feliz com os gigantes em volta. O fim da discussão deles foi a decisão de enviar Fili e Kili para procurar um abrigo melhor. Eles tinham olhos muito aguçados e, sendo os mais jovens dos anãos por uma margem de uns 50 anos, geralmente ficavam com esse tipo de serviço. Não há nada como olhar se você quer achar alguma coisa. Você certamente acaba achando alguma coisa, e se olhar, mas nem sempre é alguma coisa que você estava procurando. Assim foi nessa ocasião. Logo Fili e Kili voltaram rastejando, agarrando-se às rochas naquele vento. "Achamos uma caverna seca", disseram. "Não muito longe, fazendo aquela curva, e os pôneis e todos os demais podem entrar nela." "Vocês as exploraram cuidadosamente", disse o mago, que sabia que cavernas no alto das montanhas raramente estão desocupadas. Sim, disseram, embora todo mundo soubesse que não havia como eles terem gastado muito tempo com isso. Tinham voltado rápido demais. Ela não é tão grande e não vai muito para fundo. Essa, claro, é a parte perigosa das cavernas. Você não sabe quão fundas elas são. Às vezes, é para onde uma passagem pode levar, ou que está esperando por você lá dentro. Mas, naquele momento, as notícias de Fili e Kili pareciam boas o suficiente. Assim, todos se levantaram e se prepararam para mudar de lugar. O vento estava uivando, a lâmpada ainda rugindo. Os trabalhões saíram dali, junto com seus pôneis. Ainda assim, não era muito longe. Não demorou muito para que chegassem a uma grande rocha postada no caminho. Se você desse a volta nela, acharia um arco baixo na encosta da montanha. Só havia espaço para que os pôneis entrassem apertados, uma vez libertos suas bagagens e salas. Quando passaram sob o arco, gostaram de ouvir o vento e a chuva do lado de fora, em vez de à volta deles, e de sentir protegidos dos gigantes e de suas rochas. Mas o mago não queria correr riscos. Acendeu seu cajado, tal como fez naquele dia na sala de jantar de Bilbo, que parecia ter sido tanto tempo atrás, caso você se lembre. E a luz dele exploraram a caverna de ponta a ponta. Parecia ter um belo tamanho, mas não era grande nem misteriosa demais. Tinha um chão seco e alguns cantos confortáveis. Numa ponta havia espaço para os pôneis, e lá ficaram eles, soltando vapor, mastigando em seus bornais. Oin e Gloin queriam acender um fogo na estrada para dessecar suas roupas, mas Gandalf não queria nem ouvir falar disso. Então espalharam suas coisas molhadas no chão e pegaram outras secas de suas trouxas. Depois, arrumaram suas cobertas de um jeito confortável, arrumaram seus cachimbos e começaram a soprar anéis de fumaça, nos quais Gandalf dava cores diferentes e fazia dançar no alto da caverna para diverti-los. Conversaram e se esqueceram da tempestade. Então discutiram o que cada um faria com sua porção do tesouro. E assim foram dormindo um a um. E essa foi a última vez que usaram os pôneis, os pacotes, as bagagens, as ferramentas e a parafernália que tinham trazido consigo. Naquela noite, acabou valendo a pena terem trazido o pequeno Bilbo com eles, afinal de contas. Pois, por algum motivo, ele não conseguiu ir dormir por um bom tempo, e quando acabou dormindo, teve sonhos muito ruins. Sonhou que uma rachadura na parede na parte de trás da caverna ficava cada vez maior, e se abria mais e mais. Claro que ele ficaria com muito medo, mas não conseguia gritar nem fazer nada além de ficar deitado e observar. Então, sonhou que o chão da caverna estava se abrindo,
que ele estava escorregando, começando a cair para baixo, sabe-se lá para onde. Acordou num susto horrível e descobriu que parte de seu sonho era verdade. Uma rachadura tinha se aberto na parte de trás da caverna. Já havia uma passagem bem larga. Só teve tempo de ver a cauda do último dos pôneis desaparecendo. É claro que deu um berro muito alto, um berro tão alto quanto um hobbit consegue dar, e o qual é surpreendentemente forte para o tamanho deles. Eis que saltaram os goblins, grandes goblins, enormes goblins feiosos, montes de goblins, antes que você conseguisse dizer rochas e tochas. Havia 6 para cada anão, pelo menos, e 2 só para Bilbo. Claro, ele era o menor. Todos foram agarrados e carregados para o outro lado da rachadura, antes que você conseguisse dizer fio e pavio. Mas não Gandalf. O berro de Bilbo tinha servido para isso, pelo menos. O barulho acabou e acordou de vez num só segundo, e quando os goblins viram agarrá-lo, houve um clarão terrível, feito um relâmpago. Na caverna, um cheiro semelhante a pólvora, e vários deles caíram mortos. A rachadura fechou. Com um estalo, Bilbo e os anãos estavam no lado errado dela. Onde estava Gandalf? Disso, nem eles e nem os goblins tinham ideia. Os atacantes não esperaram para descobrir. Pegaram Bilbo e os anãos e se puseram a empurrá-los. Era um lugar fundo, escuro de tal modo que só os goblins se acostumaram a viver no coração das montanhas conseguiriam enxergar. As passagens ali eram encruzilhadas, enroladas em todas as direções. Mas os goblins, conheciam o caminho tão bem quanto você conhece o que vai até a agência dos correios mais próximo. O caminho descia e descia, e era o mais horrivelmente abafado possível. Os goblins foram muito grossos, beliscavam suas vítimas sem misericórdia, gargalhavam, riam com suas horríveis vozes pedregosas. Bilbo estava ainda mais infeliz do que quando o Troll o tinha pegado pelos dedos dos pés. Desejou de novo estar em sua gostosa e iluminada toca de hobbit, não pela última vez. Então surgiu um bruxuleio de luz vermelha diante deles. Os goblins começaram a cantar ou a graznar, marcando o ritmo com a batida de seus pés chatos na pedra, chacoalhando seus prisioneiros também. Bate, bate, a terra parte, pega, aperta, a cara certa, fundo, fundo, ao nosso mundo. Tromba, romba, joga bomba, sempre a malhar, congo a soar, martela fundo, submundo. Manda o chute, olha o açoite, esmurra, espanca, berro arranca, rala, rala, nem mesmo fala, pra goblin rir e escnir ao nausebundo, submundo. Cê vai, rapaz. Clap, snap, the black crack, rip, grab, pinch, nap, and down, down to Goblin Town. You go, my lad. Clash, crash, crush, smash, hammer and tongue, knocker and gong, pound, pound, fire underground. Ho, 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 my lad. Swish, smack, whip, crack. E assim, aquilo soava verdadeiramente aterrorizante. Os muros ecoavam com bate-late, com tromba-romba e com o riso feioso do ho-ho deles. O sentido geral da canção estava claro até demais. Os goblins tinham pegado chicotes, tidos neles com a olha o açoite. Estava iluminada por um grande fogo vermelho, bem no meio, por tochas ao longo das paredes. Estava cheio de goblins. Todos eles riram, bateram os pés e aplaudiram quando os anãos entraram correndo, enquanto os condutores goblins gritavam e estalavam seus chicotes. Os pôneis já estavam lá, amontoados num canto. Lá estavam todas as bagagens e todos os pacotes jogados no chão, abertos e sendo vasculhados por goblins, cheirados por goblins, fuçados por goblins. Temos que essa tenha sido a última vez que viram aqueles excelentes pôneizinhos, entre os quais um cavalinho branco, robusto e alegre, que Elrond tinha emprestado a Gandalf,
já que seu cavalo não era adequado para os passos das montanhas. Os goblins comem cavalos e pôneis e jumentos. Estão sempre com fome. Naquele momento, entretanto, os prisioneiros estavam pensando apenas em si mesmos. Os goblins algemaram as mãos deles atrás das costas, os acorrentaram, todos numa fila, e os arrastaram até o outro lado da caverna, com o pequeno Bilbo sendo puxado no fim da corrente. Ali, nas sombras, em cima de uma grande pedra plana, sentava-se um tremendo goblin com a cabeça enorme, e goblins armados estavam de pé ao redor dele, carregando os machados, as espadas. Ora, os goblins são cruéis, perversos e de mau coração. Não fabricam coisas bonitas, mas fabricam muitas coisas engenhosas. Engenhosas, sim, conseguem abrir túneis e minas tão bem quanto qualquer um, com exceção dos anãos mais habilidosos, quando se dão ao trabalho. Martelos, machados, espadas, adagas, picaretas, tenazes e também instrumentos de mal. Eles sabem fazer muito bem, ou forçam outras pessoas a fazer segundo suas ordens. Prisioneiros, escravos, que têm de trabalhar até morrer por falta de ar e de luz. Não é improvável que tenha inventado algumas das máquinas que desde então atormentaram o mundo, especialmente os aparatos engenhosos para matar grandes números de pessoas de uma vez, pois engrenagens e motores e explosões sempre os deleitaram. Também a ideia de não trabalhar com as próprias mãos mais do que precisasse, mas naqueles dias, naquelas partes selvagens, eles não tinham avançado. Não tanto assim. Não odiavam os anãos de modo especial, não mais do que odiavam todo mundo e todas as coisas, e, particularmente, a gente ordeira e próspera. Em alguns lugares, anãos perversos até fizeram alianças com eles. Mas tinham uma rixa especial com o povo de Thorin, por causa da guerra que você ouviu ser mencionada, mas que não entra nessa história. De qualquer modo, os goblins não se importam com quem eles pegam, contanto que seja feito de modo esperto e furtivo, que os prisioneiros não sejam capazes de se defender. Quem são essas pessoas desgraçadas? Disse o grande goblin. Anão e este aqui, disse um dos condutores, puxando a corrente de Bilbo de modo que ele caiu para a frente, de joelhos. Nós os achamos abrigados em nossa varanda de frente. Por que estavam lá? Disse o grande goblin, voltando-se para Thorin. Sem nenhuma boa intenção, garanto, espionando os negócios privados do meu povo, creio eu. Ladrões, eu não ficaria surpreso em descobrir. Assassinos e amigos de elfos, muito provavelmente. Vamos, o que tem a dizer? Thorin, o anão a seu serviço, respondeu ele. Era só uma bobagem educada. Das coisas de que você suspeita e que imagina, não tínhamos ideia alguma. Nós nos abrigamos de uma tempestade, que me parecia ser uma caverna conveniente e não usada. Nada estava mais longe de nossos pensamentos do que causar inconvenientes a goblins de qualquer modo possível. Isso era bem verdade. Tanto é que... disse o grande goblin. É o que você diz. Posso perguntar o que estavam fazendo no alto das montanhas? Aliás, e de onde estavam vindo? E para onde estavam indo? De fato, gostaria de saber tudo sobre vocês. Não que isso vá lhe fazer muito bem, Thorin Escudo de Carvalho. Já sei demais sobre o seu povo. Vários de nosso povo foram feridos por relâmpagos na caverna quando convidamos essas criaturas a vir para baixo, e estão mortos feito pedras. Além do mais, ele não explicou isto. Levantou a espada que Thorin tinha usado, a espada que viera do covil dos Trolls. O grande goblin soltou um uivo, verdadeiramente horrendo de fúria, quando olhou para a espada, e todos os seus soldados rangiram os dentes, golpearam seus escudos, bateram os pés. Reconheceram a espada na hora. Tinha matado centenas de goblins em seu auge, quando os belos elfos de Gondolin os caçavam nos montes ou os enfrentaram na batalha diante das muralhas. Tinham-na chamado de Orcrist, corta-goblin, mas os goblins a chamavam simplesmente de mordedora. Odiavam-na, e odiavam ainda mais qualquer um que a carregasse. Assassinos e amigos dos elfos, berrou o grande goblin. Cortem-nos, batam neles, mordam-nos, mastiguem-nos, e levem-nos para buracos escuros, cheios de cobras. Nunca mais deixem que vejam a luz.
Estava com tanta fúria que saltou de seu assento e avançou ele próprio contra Thorin, de boca aberta. Bem naquele momento, todas as luzes da caverna se apagaram. O grande fogo fez puff e virou uma torre de fumaça azul brilhante, chegando até o teto, que espalhava fagulhas de um branco penetrante em meio aos goblins. Os berros e a tagarelice, os granitos, a balbúrdia e a algazarra, os uivos, urros, os xingamentos, os brados, os bramidos, seguiram, estavam além de qualquer descrição. Várias centenas de gatos selvagens e lobos sendo assados vivos lentamente. Ao mesmo tempo, não seriam comparáveis àquele barulho. As fagulhas estavam abrindo buracos nos goblins, e a fumaça que agora estava caindo do teto fez com que o ar ficasse espesso demais até para os olhos deles. Logo, estavam se jogando um em cima do outro, rolando embolados no chão, mordendo, chutando, lutando, como se todos tivessem ficado doidos. De repente, uma espada brilhou com luz própria. Bilbo a viu atravessar o corpo do grande goblin, enquanto ele estava de pé, todo confuso em meio à sua fúria. Caiu morto. Soldados goblins fugiram diante da espada, gritando na escuridão. A espada voltou à sua bainha. "Sigam-me rápido!" disse uma voz brávia e baixa. E, antes que Bilbo entendesse o que tinha acontecido, estavam trotando de novo, o mais rápido que podia trotar. No fim da fila, descendo mais passagens escuras com os luz do salão, os goblins ficando cada vez mais fracos atrás dele. Uma luz pálida estava guiando o grupo. Mais rápido, disse a voz. As tochas logo serão reacendidas. Meio minuto, disse Dori, que estava no final do grupo, perto de Bilbo, e era um camarada decente. Fez o hobbit subir nos seus ombros do melhor jeito que pôde, com as mãos amarradas. E então, lá se foram todos correndo, um clink-clink de correntes e vários tropeços, já que não tinham como usar as mãos para se equilibrar. Demorou muito até conseguirem parar. Naquela altura, deviam estar bem no coração da montanha. Então Gandalf acendeu seu cajado. Claro que era Gandalf, mas no momento até que eles estavam ocupados demais para perguntar como ele tinha chegado lá. Desembanhou sua espada de novo, e de novo, ela brilhou no escuro por si só.